Está no ar mais um episódio do Fermento em Pod. Aqui, como você já sabe, nós tratamos de temas de inovação, sustentabilidade, RH, Headhunter, a gente já falou sobre isso também. E agora a gente trouxe para bater um papo com a gente, o Renato Toy. Renato Toy, cientista da computação pela Unicamp, com mais de 30 anos de empreendedorismo, empresas de base tecnológica. É investidor de startup desde 2000. E sua participação em várias empresas. Quando vendeu sua participação na Lucent, eu me lembro dessa época até, e é membro ativo da comunidade de empreendedorismo de Campinas e Unicamp. E foi responsável pela organização de uma empresa de investimento e de consórcio de exportação de software. Atualmente é professor convidado de empreendedorismo tecnológico do DPCT, Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Não é fraco não, hein, Renato? E eu tenho o prazer de conhecer o Renato há um bom tempo, que a gente chegou a trabalhar junto na PHT. Olha, que vão se anos aí. Anos 80. Anos 80, né? Anos 80. Renato, assim, eu achei legal esse DPCT, você comentou comigo, mas assim, uma pincelada bem rápida. O que é, na verdade, você professor convidado, mas o que faz o DPCT? É um departamento dentro do Instituto de Economia da Unicamp. Ah, de Economia. E ele é tradicional já nas inovações com relação a empresas. Então, já tem uma pesquisa séria, até na época assim, da empresa que você conheceu, da Zetax, o Haroldo. Foi feito um estudo, tem uma tese de mestrado da Unicamp sobre questões na época era inovação em administração, que era a linha de administração participativa. Sim. Que foi a linha muito divulgada pelo Ricardo Semler, naquela época, né? Sim, virando a própria mesa. Isso, eram coisas assim, de ponta cabeça, né? De virar a mesa. O Ricardo Semler, ele divulgava o salário dos executivos no mural da empresa dele lá. Naquela época. Eles estavam muito contentes com isso, hein, naquela época. Acho que deve ter dado uma certa revolução da diretoria. Mas ele fez muito sucesso nisso, virou case internacional, né? Então, naquela época, a gente adotou essas práticas lá, foi muito interessante, porque a empresa cresceu muito rapidamente com isso. Conseguiu formar uma equipe muito forte, né? Já tinha aqui em Campinas muitas empresas de telecomunicações na época, girando em torno do sistema Telebrás, do CPQD, né? Sim. E tinha muita gente, veio muita gente do Brasil todo, da engenharia e da computação para trabalhar aqui, para estudar na Unicamp. E isso acabou criando aquele ambiente que teve nos anos 80, que durou até os anos 90, e depois com a privatização isso simplesmente acabou, né? Aquele monte de empresa que tinha... Devia ter da ordem de umas 150, 200 empresas aqui na região, sobrou 2 ou 3, né? Poucas. Sobrou a Asga. Não me lembro de mais nenhuma que E sobrou. esse DPCT, só finalizando aqui, ele traz ou prepara professores para pós da Unicamp, ele atualiza esses professores, pós e é isso que faz, mais ou menos? Os departamentos são as subdivisões dentro dos institutos, né? Então, os institutos têm uma diretoria que é mais rotativa, né? Mas os departamentos têm uma equipe mais fixa. Sim. Então, os professores que são os dirigentes dos departamentos têm uma linha de atuação e desenvolvem lá tanto as pesquisas próprias deles, né, pessoalmente, quanto de alunos de doutorado e mestrado. Legal. E, além disso, muitos deles fazem atividades fora do departamento, né, como é um curso de inovação que tem lá, já bastante tradicional. Deve ter mais de 20 anos já. Nossa. Que é ministrado ali, né? E esse curso de inovação é voltado para quem que pode se candidatar? É um curso aberto. É um curso aberto, É um curso de extensão, como se chama, né? Porque uma universidade como a Unicamp tem os cursos acadêmicos de graduação e pós-graduação, né? E tem os cursos abertos para fora da comunidade acadêmica. Então, basicamente, são profissionais e empresas que contratam esses cursos. Legal, isso é interessante.
Bom, vamos falar do nosso tema aqui então, que a gente trouxe o Renato para a gente falar um pouco sobre esse tema que é a aceleração de startup. Então, no fundo, o que é uma aceleradora de startup, Renato? Olha, o que a gente está acostumado a ver nas empresas, né, são empresas que trabalham em cima de um modelo de funcionamento que já está estabelecido. Então, uma agência de publicidade, lógico que tem variação de uma agência para outra, né? Mas basicamente elas têm uma oferta para os clientes que é similar ao de outras agências. Então, o lado de relacionamento com o mercado, a imagem, o entendimento da sociedade e dos clientes sobre o que é uma agência de publicidade é similar para todo mundo. Isso é um modelo de negócios. Sim. E as pessoas entendem o modelo de negócio, eles não pensam, isso não é uma linha de pensamento que é muito divulgada, né? Mas existe. Todas as empresas operam dentro de um modelo de negócios. Sim. O modelo de negócio basicamente tem um lado, que é o lado do cliente, o lado do mercado, o lado da sociedade, dos canais de distribuição, o mundo externo da empresa. E o modelo de negócio tem o lado interno, de como a empresa se organiza, os processos internos, as equipes, local, maquinário, a parte para dentro dos muros da empresa. A soma dessas duas coisas é um modelo de negócios. Ok. O que acontece nas startups, né? A startup ela está principalmente desenvolvendo um novo modelo de negócios. Ela não é uma empresa que existe para funcionar segundo um modelo que já existe. Então, o que é um modelo de negócios novo? Vamos pegar um exemplo que todo mundo hoje já conhece, que é o do Uber. Então, Uber, no final das contas, é uma empresa de transportes. Você abre o aplicativo do Uber quando você quer ir de um lugar para outro. Você quer ter mobilidade. Então, o Uber é uma empresa de mobilidade. Só que o que tem de diferente no Uber? O Uber não tem carro. O Uber não tem uma equipe de motoristas. O Uber não tem garagem, não tem placa, não paga IPVA. O Uber tem um modelo que é descrito como um modelo de camada fina. É um modelo onde o Uber existe no ponto de contato com o cliente e com o motorista. Então, para o cliente, o Uber é um aplicativo e uma marca. Então, pelo aplicativo do Uber, você chama um motorista, acompanha o trajeto, vê quando ele parou na porta da sua casa, chega lá, confirma, né, se é o motorista, entra no carro, faz a viagem, chega no seu destino, se despede, né, com boa educação, e aí o Uber vai cobrar de você e vai repassar o dinheiro para o motorista. O Uber tem mais nada praticamente além do aplicativo e da marca. A gente nem sabe se tem escritório do Uber. Se a gente precisar ir bater, não tem onde ir. Então o Uber é a marca e o aplicativo. Mais nada. Então o modelo de negócios do Uber está baseado nessa oferta de mobilidade de um motorista particular, autônomo, que trabalha para si mesmo, né? E o aplicativo e o fato de você pagar para ele. Então, ele tem uma marca, ele faz a política de preços, ele define quanto que ele fica ou não, quanto que ele retém da receita e quanto que ele paga para o motorista. Esse é um modelo de negócios. E esse é um modelo de negócio que não existia antes do Uber. Então, hoje a gente olha e vê que o Uber existe para executar este modelo de negócio. Só que teve uma fase inicial em que o Uber teve que desenvolver este modelo. Esse modelo não apareceu aqui, não foi alguém pronto. Você falou, vou fazer um modelo de mobilidade completamente inovador, que não existe, ninguém nunca fez. Não, ele foi desenvolvendo este modelo para e passo ao longo do tempo. Foi descobrindo como fazer. Então, de cara, o que o Uber fazia, ele começou em Nova York, começou alugando carro de luxo, que era tipicamente uma Mercedes preta de 4 portas. E as pessoas pagavam um preço para ter esse deslocamento. E esse foi o modelo inicial. Aliás, tem uma história que conta que um dos primeiros motoristas do Uber era um brasileiro, que virou um frotista de Uber naquela época.
Mas ele surgiu com essa ideia de fazer mobilidade, e aí lá naquela época, eu não lembro agora quantos anos faz, teve um conjunto de 12 investidores que apostaram no Uber naquela época. Naquela época já. E esse investimento inicial deles se multiplicou com esse sucesso, nesse alcance mundial que o Uber tem hoje, né? Então, o que é uma startup? É uma empresa que desenvolve um modelo novo de negócios. Basicamente é isso. E essa fase de desenvolvimento de modelo de negócios é uma fase que, tradicionalmente, acontecia de uma maneira por tentativa e erro. Então, para cada Uber que a gente vê, para cada startup que a gente vê hoje que deu certo, tem outras 100 que deram errado, que tentaram fazer modelos de negócio que não funcionaram, que tiveram problema de execução, que deu uma crise e aí deu errado. Então, o que é? Aí, voltando à história das startups. Startups são empresas que nascem para explorar, desenvolver, criar um modelo de negócios novo. E, a partir desse modelo desenvolvido, operar esse modelo, que é uma segunda fase. E aí entra nesse processo que vocês trabalham de aceleração. Sim. O que é esse processo de aceleração? Então, o cara está criando uma empresa, uma ideia nova, um projeto novo de negócio. Modelo de negócio. Modelo de negócio. Sim. E ele precisa, o que eu quero entender com aceleradão, assim, ele precisa de subsídio, não só financeiro, como também intelectual, às vezes, para ajudar. Sim. É esse o processo de aceleração? Faz isso? O que faz, então? A aceleração foca nessa fase de desenvolvimento do modelo de negócios, de criação, de teste do modelo de negócios. O que acontece aí nessa fase? Bom, se você pegar a administração de empresas como uma área de conhecimento, você tem faculdade disso, você tem os grandes gurus. Sim. As pessoas sabem administrar empresas com modelos que já estão em operação. Já estão formados. Essa a disciplina, essa arte de desenvolver modelos de negócios inovadores é muito mais recente. E ela foi muito turbinada, ela ganhou um impulso muito maior por causa da tecnologia. Então, se não houvessem os celulares, se não houvesse comunicação de dados, se não houvesse Android, iPhone, não existiria Uber. Isso, Então, essas plataformas tecnológicas, elas viabilizaram um mecanismo de você experimentar novos modelos, desenvolver novos modelos, testar, revisar e mudar. Ou seja, acelerou esse processo todo. Nessa trajetória, foram aparecendo alguns especialistas nisso. Então, tem alguns caras que são a base desse conhecimento. O principal cara, o mais conhecido, né, o que é o mais influente, é um americano chamado Steve Blank. Então, ele é um professor de Stanford e de Berkeley, né, que trabalhou bastante nessa área. Ele mesmo foi fundador de startups. Então, ele começou a estabelecer como é que é essa disciplina de desenvolver startups. O processo disso, né? Tipo, como é que é o processo para... entendi. Metodologia, basicamente. Metodologia, isso. Então, tem alguns assuntos aí que ele traz, né? Tipicamente, o título que foi dado a isso foi Lean Startup, startups enxutas. Tem uma literatura sobre isso, Lean Startup. Né? É Isso. dele? Ou não? Não, o Lean Startup é do Eric Ries, que foi um orientado do Steve Blank. Então, as principais referências dessa base do assunto startup, né, são Steve Blank, o Eric Ries, do Startup Enxuta, e o Alex Osterwalder, que tem um conjunto de livros que o mais conhecido, o primeiro, se chama Business Model Generation. E ele foi o criador daquele diagrama que é o Business Model Canvas, que hoje virou negócio conhecido. São 9 blocos. Sim. E justamente o Business Model Canvas, ele é uma forma de representar o modelo de negócio da empresa. Porque antigamente, antes dessa disciplina das startups, né, quando você queria criar uma empresa nova, você fazia um plano de negócios. Sim. Aí dava aquele calhamaço de 200 páginas, que quando você termina de escrever, na velocidade de hoje, já foi. Já não serve mais. Fora a dificuldade de você fazer um documento em que não tem inconsistência interna.
que uma coisa que você fala na página 10 não vai contradizer alguma coisa que lá na página 240. É inviável escrever isso. Então, essa linha de pensamento aí, iniciada pelo Steve Blank, viabilizou o desenvolvimento do Business Model Canvas, que se tornou uma maneira de descrever o negócio, que é uma maneira em que a pessoa consegue entender. Entendi. Porque simplificou o processo. Então, assim, você olha, são 9 blocos. E naqueles 9 blocos tem a descrição de como funciona a empresa. E aí, primeiro, esse é um tremendo resultado, né? Você conseguir colocar numa única página, de uma maneira simples, você bate o olho lá, lê em meia hora, reflete um pouco, você entende como a empresa funciona. Então, isso tem esse benefício. Sim. Agora, significa também que quando você contrata uma equipe e põe uma equipe para funcionar, a equipe pode entender como a empresa funciona como um todo. E isso é um tremendo resultado, que isso é uma coisa que a gente não tem nas empresas, né, Haroldo? A gente precisa colocar as pessoas para andar pela empresa, conversar com um monte de gente, e tem visões... Entender a empresa. E essas visões, elas não foram feitas para se encaixar, cada um tem uma visão. Então, o modelo de negócios tem esse benefício. Então, representar o modelo de negócio de uma empresa, mesmo uma empresa estabelecida como uma agência de publicidade, você desenhar o modelo de negócios dela tem um tremendo benefício para a equipe interna. Sim, vocês têm um propósito, um objetivo, sabe o que tem que fazer. Né? Então, esse é um dos pilares dessa história de metodologia de desenvolvimento de startups. Né? No caso da aceleradora, a gente tem uma metodologia que está baseada em 4 pilares, como a gente chama. Né? O primeiro é a questão do propósito. Então, o Juliano esteve aqui, ele trabalhou conosco. Então, propósito, por que apareceu isso? Porque os próprios sócios da aceleradora decidiram fazer isso porque queriam gerar algum tipo de resultado. E propósito, a gente começou assim, e a gente começou a estudar o assunto, chegou numa definição de um cara chamado Guy Kawasaki, que foi um dos primeiros caras de marketing do Macintosh, em que ele define o que é sentido para a empresa. Ele não falava de propósito naquela época, ele falava de sentido. Né? Falava que sentido significa 3 coisas. Melhorar o mundo de alguma forma, corrigir alguma coisa que está errado, ou preservar alguma coisa que merece ser preservada. Então, é uma definição excelente, a gente vem usando e ela funciona, porque legal. Todo mundo que tem um propósito... melhorar o mundo, corrigir alguma coisa que não está correta ou preservar alguma coisa que está correta. Legal. Então, você vê, para você falar de uma startup ambiental, ela estava falando basicamente de preservar e de corrigir as questões que prejudicam o meio ambiente. E isso tem funcionado muito bem. Na sequência, né, do propósito, a gente usa um segundo trabalho do Osterwalder, que foi a definição de proposição de valor, value proposition, como ele chama. Sim. Se você pegar o business model que o Osterwalder lançou lá inicialmente, são 9 blocos. No bloco do meio está a proposição de valor. E se você perguntar para 10 pessoas o que é proposição de valor, você vai ter 15 respostas diferentes. Porque não tem uma definição. É diferente dos outros módulos, dos outros bloquinhos do business model, que não tem muita dúvida do que é. Você tem lá segmento de cliente, relacionamento com o cliente, canais, você tem parceiros-chave, processos-chave, recursos-chave. Então, isso... Não tem dúvida. Não tem muita dúvida. As pessoas podem descrever diferente, mas não tem muito problema. Agora, a proposição de valor era pepina. E aí, o Osterwalder trabalhou numa definição clara sobre o que é a proposição de valor. Então, ele fez um outro modelo chamado Value Proposition Canvas, que é um modelo que tem 2 blocos, e o lado direito dele é a parte do cliente, é entender a realidade do cliente. É um pouco mais, Haroldo, porque dores é uma parte. No caso do Value Proposition, ele tem 3 componentes. Tem Customer Jobs, tarefas do cliente, tem dores e ganhos. Ok. Então, qual é o problema de olhar a dor? Né? Que tem gente que
tem um foco que eu acho excessivo na questão da dor. Por que eu acho excessivo? Porque dor é uma coisa que, se você faz uma oferta que resolve aquela dor, acabou, você não tem mais negócio. Você está vendendo aspirina, cara, você tomou aspirina, a dor passou, ele vai tomar outro dia, mas ali não tem mais, né? E hoje a gente tem muitas ofertas, né, que a gente consome frequentemente. Então, as redes sociais a gente consome diariamente, muitas vezes por dia. Sim. Então, os modelos de negócio que trabalham em cima de uma oferta, de uma proposição de valor, que as pessoas consomem frequentemente, diariamente, até mais de uma vez por dia, são os modelos de negócios mais... E vão ter mais sucesso. Vão ser mais rentáveis. Sim, rentáveis. É isso. São as melhores oportunidades. E aí entra um aspecto interessante da questão das startups, que precisa de capital. Você vai ter que investir ali algum tempo para desenvolver esse mercado, para desenvolver o produto, para promover aquilo, até começar a gerar vendas, até essas vendas ganharem fôlego, até chegar a ponto de equilibrar o fluxo de caixa. Até esse momento, alguém precisa bancar a empresa. E aí vem investidores. E os investidores têm que olhar o modelo de negócios para ver se aquela oportunidade vai gerar. É uma oportunidade que vale a pena. Né? Então, esse é outro resultado do Business Model Canvas do Steve Blank, porque de 2000 e pouquinho para cá, que apareceu o modelo até hoje, né, o que aconteceu foi que Business Model Canvas se tornou um padrão para entender empresas, tanto do ponto de vista de investidores, quanto do ponto de vista dos próprios empreendedores. Então, a metodologia de startup tem esses 3 passos, né, que a gente está trabalhando. A questão de propósito, que permite que você desenvolva uma proposição de valor, olhando o cliente e uma oferta. Esse é o diagrama do Osterwalder. A proposição de valor é o centro do business model. Se você olhar no Business Model Canvas, o value proposition está no meio. Então, o modelo de negócios, do lado interno, ele existe para concretizar a proposição de valor, para construir o que a empresa está entregando. E o lado direito do Business Model Canvas existe para colocar isso, escoar isso para a mão do cliente. Tem o modelo de negócios como um todo, ele gira em torno da proposição de valor. Okay. Então, você vê, tem essa linha aí de propósito, proposição de valor, modelo de negócios. E aí, com isso desenvolvido, entendido, já testado... Todo esse período acontece dentro da aceleradora. Esse trabalho vocês desenvolvem junto com quem? É o cara da startup, sei lá, e vocês vão desenvolvendo junto. Tudo isso que você me falou é uma orientação que vai dando para essa startup. Okay. Essa é a base do processo de aceleração. Okay. A gente vai trabalhando em cima desses fundamentos, né, para ir acompanhando e trabalhando de maneira objetiva no desenvolvimento do modelo de negócios. Sim. E como é que você avalia para pegar uma empresa para acelerar? Você tem que fazer todo esse trabalho, mas para fazer todo esse trabalho custa. Mas você tem que ter dado uma olhada em algumas coisas antes para dizer, não, vale a pena eu dedicar esse tempo e a gente desenvolver esse trabalho com esse negócio. Isso. Mas como que você olha antes, então? Basicamente, a gente olha o potencial daquele modelo de negócio. Entendi. A ideia. Basicamente, a ideia do negócio. É a ideia, mas a ideia tem que estar desenvolvida em algum tipo de modelo. Né? Então, o empreendedor sempre chega, a equipe de empreendedores sempre chega com alguma parte do modelo de negócio desenvolvido. Mas dificilmente chega num modelo como um todo. E mais raramente ainda chega com um entendimento claro da proposição de valor. Sim. Ele teve uma ideia que ele está desenvolvendo, mas ainda não está com essa proposição de valor formada. Então, o processo de aceleração, no final das contas, é um aprofundamento, um aprimoramento dos aspectos de modelo de negócio e proposição de valor. E como é que é o formato de remuneração de tudo isso? Da aceleradora? A aceleradora é uma empresa de investimentos, Haroldo. Basicamente é isso, uma empresa de investimento. Ela analisa o negócio, vale a pena, vale. Vamos investir e dar todo esse suporte para desenvolver o negócio. A gente investe um certo capital e a gente investe basicamente o tempo da equipe da aceleradora.
No final das contas, o tempo da equipe da aceleradora é capital também, né? É lógico. Então, a gente está investindo nas startups e, com isso, a gente tem o direito de participar do capital da startup. Tem um percentual isso, padrão? Sim. O nosso padrão é 10% do capital. Entendi. Tá. E aí começa a fazer o trabalho. Isso, aí é um trabalho de 6 meses, onde a gente tem uma prática de ter reuniões de trabalho em conjunto, né? A gente seleciona uma turma de aceleração, algum número entre 6 e 10 startups. Fazem junto. Isso, e começa um período de 6 meses. Legal. Uma parte importante desse processo, Haroldo, é o que a gente chama de peer learning, né? Aprendizado com os pares. Então, a gente costuma dizer que essa experiência de desenvolver uma startup, ela é uma experiência que o empreendedor geralmente faz sozinho. Sim, e na base da tentativa e erro. Como era no comecinho. Né? Sempre foi, né? Assim, mesmo assim, muitas empresas deram certo, né? Sim. Sofreram, poxa, mas podia ter dado mais rápido. Isso aí, né? esse é o ponto. Esse que é o ponto da aceleração. Mais rápido. Então, o que a gente faz? A gente tem um processo onde aquela turma de startups que está sendo acelerada trabalha junto. Então, um empreendedor ele consegue observar o desenvolvimento de outras 9 startups. Sim, acompanha. E com isso ele vai vendo ali coisas que servem para ele. Isso que é o processo de aprendizado em grupo, né? Aprendizado com os pares. Sei. E, além disso, a gente tem um trabalho mais específico, tem reuniões em grupo, reuniões individuais, né? E a gente começa o processo com uma seleção, né, que você estava perguntando. A seleção, basicamente, a gente olha o modelo de negócios, a gente olha a equipe e a gente olha o potencial de crescimento que aquilo tem, porque a aceleradora é remunerada pelo crescimento da empresa, pela valorização do capital da empresa. Sim. E esse processo de desenvolver a startup, de acelerar a startup, eu que tenho a ideia, criei essa empresa e quero acelerar minha startup. Sim. A minha participação nesse aspecto é com a ideia e o treinamento que a aceleradora oferece. E depois, e você, por exemplo, recebe os 10%. E o investidor? Porque teve investidor por trás disso. Sim. O investidor também não tem participação nisso? Então, nós estamos atualmente trabalhando num modelo em que nós temos investidores junto com a aceleradora. Então, nas turmas atuais que nós estamos fazendo, a aceleradora está entrando hoje só com serviço. Esse é o modelo atual. Sim. E nós convidamos alguns investidores que têm interesse em investimento em startups para fazer a parte de aporte em dinheiro. Sim. Então, hoje o nosso modelo de aceleração é fazer um contrato de prestação de serviço de aceleração com a aceleradora, ao mesmo tempo que faz um contrato de investimento com um investidor. Tá, você está fazendo essa ligação. E o investidor, como é que esses percentuais, assim, o cara está lá com a startup, criou, chegou, o investidor pode pôr mais ou menos, pode ter mais capital da empresa, menos capital da startup, é isso? Ele determina. E o cara da startup diz, não quero, não vou vender tudo isso, sei lá. É muito difícil essa negociação, né, Haroldo? Porque nessa fase inicial, você vai ficar negociando. Não tem nada, né? Então, você vai negociar, eu quero 6%, eu quero 12%. É uma negociação que fica ali uma discussão. Qual é o critério, então? O nosso critério é a base. A gente fala em 10%, uma parte para a aceleradora, uma parte para o investidor, faz o contrato e acabou. E toca. Isso. E toca a empresa. Então, quando a empresa... e o que é essa tal de unicórnio, não sei o quê? Empresa unicórnio, o que quer dizer isso aí? Foi meio que uma brincadeira inicialmente, né? Em que o pessoal começou a especular quando é que teria uma startup cujo valor total do capital ia ultrapassar $1 bilhão. Eu não tinha nenhuma. É $1 bilhão, então? $1 bilhão. Unicórnio é $1 bilhão, achei que era $1 milhão. Não, $1 milhão é muito pouco. Né? $1 milhão já foi. Agora a gente está falando de empresas de bilhões. A Apple já está na faixa dos trilhões. Já. Então, naquela época que começou essa história, falava-se que era uma coisa que não existia, startup de $1 bilhão. Então, é unicórnio, que é um ser mítico que não existe. Que não existia. Por isso que Mas o número é $1 bilhão. Então. Era $1 bilhão.
E como é que é o percentual de sucesso por exemplo, você lá acelera várias. Quanto tempo faz que vocês têm a Baita, né? Chama vai para 10 anos agora. 10 anos. Nesses 10 anos, qual o percentual de sucesso das acelerações? É assim, a gente ainda não tem nenhuma startup que se tornou desse nível de unicórnio, que já vendeu, abriu capital na bolsa. São processos demorados, né? Sim. A gente tinha uma meta inicial na aceleradora de estar desenvolvendo 15 empresas, tá, que se tornassem empresas que receberiam investimento externo. E a gente está completando esse número agora. A pandemia atrasou um pouquinho a gente, então o que era 7 anos está se tornando 10 para 11 anos. Entendi. Mas a gente tem aí um portfólio de empresas onde nós temos participação, que dá hoje umas 50 empresas. Pô, bastante. 10% de 50. Assim, dessas 50, né, tem 15 que se despontaram. Se desenvolveram mais, algumas receberam investimentos já de outros investidores. Tem um caso interessante, por exemplo, a gente tem uma startup chamada Magroove, que trabalha com músicos independentes. Então, ela é uma plataforma para a divulgação de músicos independentes no mundo. Então, ela recebeu um rodado de investimentos já substancial aí de um fundo de investimentos. Externo? Não. Brasileiro. Brasileiro. Mas ela está em 160 países já. Está em mais países que países da ONU. E ela, na verdade, faz, quando você falou de músicos, o quê? Ela disponibiliza profissionais, músicos, para quem quer contratar alguma coisa? Na verdade, ela viabiliza que esses músicos independentes, que têm dificuldade de acesso, por exemplo, para um Spotify, uma dessas plataformas online grandes, né? Porque não dá para esses músicos independentes entrarem, ela tem um processo complicado para entrar. Então, ela viabiliza isso. Entrar no pacote do Spotify para receber... Para divulgar. Na verdade, em muitos casos, nem é tanto pela receita. É mais para divulgar. Mais para divulgar, para ele começar a carreira. Mas nós estamos no Spotify e foi tão fácil eu pôr lá no Spotify. Para você entrar? Nosso podcast está no Spotify. Você vê, o Spotify é uma startup com um modelo muito interessante. Eu assisti até o filme deles. Tem um filme que fala, no Netflix, né? No Netflix, muito legal. Mas é sofrido, né? Essa startup, assim, eu fico pensando... É sofrido, que eu digo assim, ter essa ideia inovadora, porque chega a ser uma ideia inovadora, né? Sim. De negócio. Formatar isso, entender os pênaltis de tudo isso e conseguir levar para frente, né? Então, você está contando o caso do Spotify, né? Tem outras histórias dramáticas, né? A história da Apple, se você olhar lá, poxa, eles passaram um perrengue ali, né? Na época que o Steve Jobs saiu, a empresa... estava por caminho de quebrar, ela estava numa situação que ela ia quebrar em 90 dias, quando o Steve Jobs voltou. O Steve Jobs salvou a empresa mesmo ali. E era uma empresa já bilionária, ela ia quebrar de uma maneira... Que coisa, olha, você vê só. Então, você vê, né? Começou como uma startup, em 76. O Steve Jobs, o Steven Wozniak e um outro cara que depois vendeu a participação dele por quase nada. Que se arrepende até hoje. Mas a empresa começou lá na garagem da casa do Steve Jobs. E eles fizeram o primeiro computador que não era um produto, era uma placa lá, um protótipo, né? Mas aí isso é uma startup? Isso não é uma... Começou uma indústria, vamos sei lá, porque começou a fabricar computadores. Ele bolou um computador e começou a fabricar computadores. Então, mas aí você entrou num ponto, Haroldo, que é... O que é uma startup? Então, tem algumas definições, tá? Então, assim, o Steve Blank fala que uma startup é uma empresa em busca de um modelo de negócios. Tem mais sentido. Escalável e repetitivo. Tá? Então, isso é uma definição bem abrangente, né? Na definição de investidores e de aceleradoras, ou de investimentos em geral, né? A gente está procurando empresas que tenham modelos que vão remunerar capital. Talvez um pouco ortogonal, mas é tão amplo quanto. Então, a gente está falando de modelos de negócio inovadores, porque não adianta nada você querer criar uma empresa nova para explorar um modelo de negócios... Que já é consolidado por aí. Sem inovação. E se for muito diferente, já passa a ser uma startup. Se for muito diferente do negócio tradicional, como você falou da Uber. Isso. Alugar carro, todo mundo alugava.
Então saiu completamente do negócio. Isso, teve uma inovação que criou a possibilidade de você distribuir esse serviço num volume, numa escalabilidade que não tinha antes. Então, um modelo de negócios que viabilizou isso. Então, essas questões de modelo de negócios, de crescimento e de retorno de capital são todos os assuntos que definem o que é uma startup. Tem tem mais formatos de aceleração? Tem assim, de aceleração que é do governo, aceleração que você paga, aceleração. Como é que funciona um pouco isso? Então, Haroldo, assim, é outro problema. Se você hoje quiser definir o que é aceleração de startups ou aceleração de empresas, qualquer um pode dizer o que é. Não, eu falo como, por exemplo, a gente fala assim, programas, tem aceleradoras privadas, tem programas governamentais de aceleração, tem programas de aceleração que o cara paga para não é participação, existe outros formatos. O formato seu é de participação. Vamos lá na raiz, então, né? Qual foi a primeira aceleradora do mundo, né? Foi uma aceleradora chamada Y Combinator, fundada pelo Paul Graham e pela mulher dele, Jessica Livingston, em Boston. Então é até um textinho muito bonitinho, Haroldo, que o Paul Graham era escritor. E ele fundou uma startup e vendeu para o Yahoo, a startup dele. E aí ele tinha esse capital e ele tinha umas críticas, né, de como funcionava o modelo de investimento em startups, né? Isso foi nos anos 90. Foi nos anos 90. Agora não tenho certeza, mas de qualquer maneira, ele conta que a mulher dele, a Jessica Livingston, queria sair do emprego dela de investimentos. E aí eles começaram a discutir isso no caminho, entre um restaurante que eles tinham de jantar até a casa, estava indo a pé, e eles contam que nesse trajeto eles foram criando um modelo de aceleração. Então eles criaram um modelo em que eles iam convidar empresas para um programa de 90 dias, em que eles iam fazer um pequeno investimento e iam trabalhar o desenvolvimento das empresas. Que é basicamente o que você faz hoje. Então a gente trabalhou em cima do modelo da Y Combinator. Legal. Só que 90 dias para desenvolver uma empresa no Brasil não dá, né? Do jeito que é aqui, não tem a mínima condição. Então a gente tem um programa de 6 meses. Legal. Mas a gente trabalha no desenvolvimento do modelo de negócios e faz um pequeno aporte de capital. Legal. Isso é interessante. Esse é o modelo que a gente chama de nossa aceleração. Agora, a gente fez aqui, já há um tempo atrás, uma aceleradora municipal, Haroldo. Nós fizemos 2 turmas de aceleração. Você fala municipal? Da prefeitura. Para a prefeitura. No primeiro mandato do Jonas. Isso, a gente tinha um dos nossos colegas da Unicamp, o Fábio Pagani, né? Ele foi convidado pelo prefeito Jonas para ser presidente da IMA, a empresa de informática aqui do município, né? E dentro da IMA ele provocou essa questão de inovação, principalmente para poder trazer novos serviços para a prefeitura e para o cidadão, né? E dentro desse modelo a gente montou um modelo de aceleração de startups. E saiu startups desses modelos? Saiu. Teve um caso que se destacou muito, que foi uma startup que a gente acelerou também na aceleradora, né? Ela chama-se Portal Telemedicina e ela é uma startup extremamente destacada na parte de telemedicina, na parte de exames médicos. Então eles estão usando inteligência artificial para assistir essa questão de exames de imagem e exames mais simples, né? Eletrocardiograma. Assistir assim, você lê o exame. Isso, de interpretar. O que acontece, o exame. Tem até um exemplo, eles têm lá no site deles, tem um videozinho no YouTube, tem lá um caso de um médico, de um índio em Coari, lá no Amazonas. E o que tem lá é uma clínica que tem um médico ali, que não tem especialização nenhuma, é um clínico geral. Então, se você colhe um exame de eletrocardiograma ali, o processo normal, tradicional, seria pegar esse resultado, imprimir, botar no SEDEX e mandar para alguém, para um especialista analisar.
O que a Portal Telemedicina fez? Ela fez uma conexão com esses equipamentos antigos, ela coleta esse resultado e interconecta com a internet e manda para algum especialista em um grande centro. Analisar. Então, com isso, o laudo desse exame médico, ele pode ser feito por um especialista em qualquer lugar. Então, o que acontece? Tem uma série de coisas aí, né? Então, eles acumularam um grande volume de exames. E eles sabem o resultado ali que o médico usou. Então, eles conseguem usar a inteligência artificial para identificar se tem uma situação de emergência. Entendi. Então, se tiver uma situação de emergência, ele pega esse exame, passa na frente e já avisa o médico. E como é que ela é remunerada? Ela é remunerada por emitir o laudo. Tá, mas esse médico que está lá com o Fundó do Juda, faz lá o exame. Normalmente é do SUS. Ele vai receber do SUS. Recebe do SUS. Então ele está inscrito como um laboratório de exames, alguma coisa assim, para poder receber do SUS. Isso é uma coisa interessante do Brasil, né? Porque essa centralização que existe no SUS, né? Ela permite inovações que outros países não vão conseguir fazer. Não tem essa rede, né? E tem outro aspecto importante, que o Brasil tem muita miscigenação. Não é um país como a Finlândia, que basicamente é um código genético só ali. A doença é igual para todo mundo. Então você vê que assim, quando a gente olha, você combina essa questão da extensão territorial do Brasil, a quantidade de habitantes, a diversidade genética, e ver que tudo isso é atendido pelos um grande percentual, isso cria oportunidades de negócio que pode colocar o Brasil na vanguarda, né, da telemedicina no mundo. Sim. Agora, imagino essa dificuldade. Primeiro, como é que ele conseguiu se ligar a todos esses equipamentos que tem para o Brasil inteiro? Pois é interessante, né? Não é? Porque você começa a analisar e fala, não dá para fazer isso. Pô. Então, mas a empresa chegou para a gente, Haroldo, para acelerar. E eles já tinham um faturamento já significativo, porque eles vendiam exame para as empresas de medicina do trabalho. Ah, entendi. Então, você tem lá os exames obrigatórios de admissão, de demissão e os exames periódicos. Entendi. Então, eles ofereceram laudos para essas empresas. Entendi. E com isso já conseguiram uma disseminação. Então, você vê como o modelo de negócio ele foi evoluindo. Foi evoluindo, Então, eu falo isso porque por aí você vê a dificuldade de desenvolver uma startup, né? Porque o negócio, o formato do negócio é diferente, né? Então, você tem que galgar várias situações para chegar lá. Então, e aí que ganha importância a questão do propósito, Haroldo. Porque se a pessoa não está mesmo motivada ali por melhorar alguma coisa no mundo, por consertar alguma coisa que está errada, ou por preservar alguma coisa, a pessoa vai largar. No primeiro problema, ela larga. Isso aí é bem profundo isso que você falou, é verdade. E aí, o fato de a gente encadear propósito com proposição de valor, com modelo de negócios, isso acaba se tornando uma base, uma sustentação para o empreendedor aguentar tranco. Sim. Senão, a gente pula para outra, né, sabe? Não tem sentido. Legal. E para se inscrever, como é que é o processo de se inscrever, por exemplo, na Baita? Está lá no site. Tem um site. Isso, tem um formulário de pré-inscrição que está sempre aberto. Sim. E aí, quando a gente chega próximo de começar uma turma nova, a gente abre o processo de inscrição mesmo. Entendi. Então, aqueles que fizeram a pré-inscrição, eles são avisados de que o processo foi aberto e esse aviso vem com antecedência em relação ao aviso geral, porque o cara se inscreveu, ele demonstrou interesse, então a gente avisa primeiro. Depois a gente abre em geral, a gente recolhe essas inscrições, tem um formulário até um pouco extenso para isso, a gente avalia o formulário e chama para entrevista, negocia aí a entrada e começa a aceleração. A gente está agora nessa reta final, a gente deve começar uma turma de aceleração agora no final de agosto. Já? Uma turma nova. Então, mas não está aberta a inscrição ainda. Não, a pré-inscrição já está. A pré-inscrição está sempre aberta. Tá. E é no site da Baita. Como é que é o site? Baita.ac. .ac. Por que é AC?
Essa é de aceleração, né, Haroldo? Existia esse domínio aí que é de um... É mesmo? Aí... Porque você vê .com, ponto não sei o quê, por aceno. É. Legal. Então tá aí uma dica para vocês aí que tem um negócio na cabeça, né? Ou seja, e tem uma ideia na cabeça, como diz o outro, e quer desenvolver esse trabalho, ou já desenvolveu e quer entender a aceleração. Tá aí uma dica para vocês aí, conversar com o Renato Toy, se inscrever aí na Baita. Do mais, tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo tocando. De inovação vai embora, né? Pois é, essa é a questão das startups, né, Haroldo? Tem gente que fala que startup hoje tem uma startup hoje que nem tem uma banda de rock nos anos 90, né? Que tinha, todo mundo tinha. Né? Todo mundo tinha e era moda, né? Mas o que aconteceu foi que a inovação tecnológica ela vem em ondas, e ondas cada vez mais altas, né, maiores, né? E cada vez mais velozes, né? Então você vê, a gente teve o começo, o berço mesmo dessa história de startups, a empresa que representa essa fase inicial é a HP. A HP era uma empresa que nasceu numa garagem. HP é Hewlett Packard. Então eram 2 sócios fundadores. O Hewlett e o Packard. Pois é. E começou numa garagem de chão batido lá. Você vê as fotos dos caras lá, era uma garagem de chão. E foi um professor de Stanford, chamado Frederick Tiernan, que convidou esses dois para um projeto lá em Stanford. E com isso ele juntou os 2 caras ali, que tinham terminado a faculdade, trabalhar em outro lugar, ele trouxe de volta. E esses caras começaram a trabalhar ali em torno desse professor. E foi na época em que a Disney fez o filme Fantasia, que foi o primeiro filme com som, né? E eles precisavam de equipamentos para calibrar os gravadores de som ali. Então a HP forneceu geradores de sinal para calibrar isso. Mas você vê que foi uma questão de eletrônica. Então nessa fase inicial, a gente teve toda essa inovação tecnológica baseada em eletrônica. Na fase seguinte, nos anos 70, associado com a questão de eletrônica, veio a microeletrônica e os processadores. Sim. Então apareceu a Intel, que fez o primeiro microprocessador. Em cima dos microprocessadores foi fundada a Apple, que usava um microprocessador da Motorola. E aí a Apple é uma startup que eu acho que é ela que representa essa segunda geração, que é a geração da microeletrônica e dos microprocessadores. Na sequência vieram as empresas de software. Então, o caso que a gente conhece hoje é a Microsoft, uma empresa puramente de software em cima dos microcomputadores. Que propiciou o crescimento do software. A outra leva foi das empresas de internet. Aí a gente vem Yahoo, Google, AltaVista, teve toda uma geração de empresas de internet aí. Em cima da internet vieram as redes sociais. Então a gente hoje está nessa questão das redes sociais, na transição para a inteligência artificial. Então o que está acontecendo em cada uma dessas ondas? O volume de pessoas atingidas é cada vez maior. E a velocidade de você atingir 1 milhão o primeiro 1 milhão de usuários passou de meses para semanas, para dias, e agora o ChatGPT, que foi essa inovação em inteligência artificial, chegou em 1 milhão de usuários em poucas horas. Então, o que está acontecendo? Essa aceleração da inovação tecnológica, ela obrigatoriamente tem que vir acompanhada de desenvolvimento de modelos de negócios. O ChatGPT, pela inovação que eles têm de tecnologia, indica que ele vai servir como base de tecnologia para modelos de negócio que a gente nem imagina. Que nem sabe qual é. E aí são cada vez modelos de negócios mais massificados e mais inovadores, mais... disruptivo mesmo. E para isso é necessário alguma metodologia, porque senão vira tentativa e erro, aí não dá. A experiência. Então, o negócio de aceleração, qualquer negócio de desenvolvimento de startups,
no meu entendimento, está só no início. A gente está aí nos primeiros, talvez, 5% do que vem no mundo. Sim. Assim, eu meço essa tendência de velocidade de inovação pelo intervalo em que as coisas aparecem. Mais rápido. Né? Então, assim, se a gente olhar para trás, a cada ano que passou, a gente vê mais coisas mais inovativas aparecendo. Em curto tempo, espaço Então, de significa que a taxa de inovação ainda está aumentando. Eu não sei até onde vai, porque agora, principalmente o ChatGPT, ele vai viabilizar novas tecnologias e novos modelos de negócios de uma forma que as máquinas vão fazer isso. Então, sabe, assim, o que vai acontecer é completamente imprevisível. O que dá para antecipar é que a coisa vai ficar mais rápida e mais inovadora ainda do que está hoje, né? Quiçá o futuro nosso. Né? E o bacana é que isso está acontecendo no mundo todo, né? Então, você viu, o negócio do Spotify foi aonde? Foi na Suécia? Suécia, acho que foi. Foi lá na Escandinávia. Que né? até eles queriam trazer para cá depois. Foi isso mesmo. Então, é assim, hoje, se você tem internet, computador e conhece tecnologia, você pode estar em qualquer lugar do mundo, fazendo modelo de negócios. Você pode ter em qualquer lugar do mundo. E hoje já está assim, né? Home office já estourou, né? Então, você vê, assim, quando a gente começou a aceleradora, mais ou menos um pouco antes, né, em 2010 para 2011, eu fiz uma avaliação do que eram os negócios de startups no Brasil, que recebiam investimentos, né? E fui ver em que época que os Estados Unidos estavam nesse volume. A minha conclusão é que 2010 no Brasil, em termos de startups, era equivalente ao final dos anos 70 nos Estados Unidos. Nossa. A gente tinha 40 anos de atraso. A notícia ruim é que quando veio a internet no Vale do Silício Americano, teve uma explosão de investimentos de startups aparecendo e essa velocidade veio aumentando. Então a gente está ficando mais para trás ainda. Mas a gente está crescendo. Nós estamos, sim. Legal. Pô, Toy, obrigado, cara. Obrigado você também, Aaron. Foi um prazer. Obrigado por esse bate-papo aqui, viu? Foi, muito legal. E vamos continuar alguma hora aí em outro assunto aí dentro. Eu já vi que inovação é o seu negócio também, né? É o jeito. Tem que estar, né? A gente pode trazer startups também, viu, Haroldo? Você vai ver cada coisa muito interessante que está acontecendo. Do quê? Pode trazer startups. Ah, legal. Podemos sim. Boa ideia. Aliás, eu não sei, você viu o vídeo lá o podcast do Carlos Neto ou não? Não. Eu mandei o link para você lá do pessoal da Superlógica. Tá. Eu vi um pedaço, eu sei, eu conheço esse pessoal. É aqui em Campinas. Então. Eu fui no escritório deles aqui. Então, você tem noção? Eu fui no escritório deles. A Matera, o software da Matera roda 10% dos PIX do Brasil? 10%, Haroldo. É muito, né? Nossa Senhora! Eu fui conhecer aqui, eu vi um par de gente trabalhando, eu perguntei para ele, era o filho que estava lá, teve o fundador e quem estava lá era o filho, não lembro o nome dele. Porque eu estava instalando um sistema de controle de acesso no meu condomínio e a gente estava usando o software deles. E eu queria entender algumas coisas. Da Superlógica? Né? Tá bom. Superlógica. Eu estou falando da Matera. A Matera, a Superlógica tem condomínio, o Cera lá, é uma startup daqui também. Eles são um case interessante para você conversar, viu, Haroldo? Legal. Mas eu estava comentando da Matera, que é outra startup, é uma startup dos anos 80. De cobrança? Não, eles são de sistema bancário. Sistema bancário. Eles fazem os softwares para os bancos médios, porque Itaú, Bradesco, os grandes têm o próprio software. Legal. Né? A Matera tem um software para banco que não tem toda essa equipe de negócio. E aí o Carlos Neto, né, o TK, como a gente chama, ele é da Unicamp de 83, eu acho. Ele entrou na Unicamp em 83. O pessoal chama ele de pai do Pix. Acho que eu vi uma entrevista com ele. Então, no podcast da Superlógica. Então acho que eu assisti, então, o que você me mandou. É isso mesmo, ele está falando sobre o Pix. Isso. É isso aí, eu assisti. Então, legal. O que o Brasil fez no Pix abre uma possibilidade que não existe no mundo. Por quê? É o que o TK fala naquela entrevista. Uma conta bancária não fala contra a conta bancária. Não, Mas através do Pix fala. Fala.
Fala direto. Então, o Pix é um protocolo de comunicação entre contas. Entre contas. É isso mesmo. E a gente não percebe a importância disso, mas eu vou te dizer o seguinte: todos os smartphones e computadores, tudo que se comunica, uma câmera, tudo que tem conexão, usa um protocolo. Sim. Chama TCP/IP. TCP/IP, é isso. A gente vê, tem até cada computador tem o seu, né? Tem o IP. É o IP dele. Isso foi feito em Stanford no final dos anos 60, uma pesquisa do governo americano. E esse protocolo está em tudo. Então, assim, na época lá da Promon, Haroldo, a gente tinha lá discussão se o protocolo que ia vingar no mundo era o protocolo TCP/IP ou era o protocolo do CCITT, Canal Comum número 7, que era como é que chama lá, da ONU, lá do Organismo de Padronização Mundial. Agora, a gente fala assim, provavelmente o paper acadêmico que descreve o protocolo TCP/IP é o artigo acadêmico de maior influência de tecnologia. Você está falando de bilhões de dispositivos conectados. Celulares tem, no Brasil, tem 2 para cada habitante, né? Tem 400 milhões de celulares no Brasil. Tem bilhões de celulares no mundo, todos usando TCP/IP. Então, a importância do protocolo é que todos esses dispositivos estão interconectados. Então, o TK está dizendo que as contas bancárias estão interconectadas pelo Pix. Que é uma revolução. O TK, assim, eu costumo dizer, Haroldo, que na Unicamp entram uns 3 ou 4 gênios por ano. O TK é um deles. Pô, legal. Vamos conhecer outros. Tem outros. Obrigadão, Tony. Também. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado pela presença. Mais um episódio aqui do podcast nosso, podcast Fermento em Pod. Fique conosco e continue assistindo vários episódios que a gente está pondo no ar toda segunda-feira às 17 horas. Acompanhe a gente. Um abraço.